É certo que quem faz algo sabendo a teoria por trás daquilo consegue executar de uma forma muito melhor, e isso acaba resultando em um produto ou algum serviço com uma excelente qualidade. No ramo da construção civil não é diferente. O construtor que sabe exatamente a função de uma viga, de um pilar, de uma laje, de uma simples barra de aço, consegue executar um serviço com extrema qualidade e principalmente com muita segurança. Então, pensando nisso, eu decidi fazer esse vídeo para passar os conceitos que tem por trás de uma estrutura de concreto armado, de maneira bem resumida e o mais simples possível, pensando principalmente em você, meu amigão, que trabalha na obra e muitas vezes acaba fazendo somente o que um engenheiro te manda fazer, e em algumas situações você acaba discordando com ele, não é mesmo? Então, eu quero tentar sanar algumas dessas dúvidas e te passar o conceito do que está por trás daquelas folhas enormes, cheios de desenhos, cheios de números e de projetos detalhados. Bora comigo então! Fala pessoal, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou Marcelo, engenheiro civil, e eu trago conteúdo aqui sobre construção e engenharia toda semana. Mas antes de começar a te passar esses conceitos, eu quero te explicar exatamente o porquê é importante você entender sobre esse assunto, principalmente se você quiser trabalhar na área de cálculo estrutural ou até mesmo você que acaba executando esses tipos de serviço. Vamos lá então. Uma estrutura, ela serve principalmente para manter em pé e de forma segura uma edificação. E por muitas vezes a gente acaba nem vendo essa estrutura, porque a própria arquitetura esconde ela, mas ela está ali, mantendo toda aquela construção de pé e de forma segura. E não é muito difícil de a gente encontrar notícias sobre muros de arrimos que caíram, prédios ou casas que desabaram. E isso pode acabar acontecendo geralmente por 4 motivos: erro na hora do dimensionamento, erro na hora da execução, erro no material empregado, que muitas vezes é optado pelo mais barato para tentar reduzir custos, porém a qualidade é um pouco duvidosa, ou então uma falta de manutenção periódica. E todos esses erros eles poderiam ter sido evitados com um bom conhecimento da estrutura. E eu quero diferenciar aqui agora um erro por acidente, que mesmo que não pudesse ter acontecido, infelizmente aconteceu, e um erro por negligenciamento. São duas coisas diferentes. Você assume a responsabilidade, por exemplo, quando você coloca materiais duvidosos, com qualidades duvidosas na obra, apenas para diminuir o orçamento, enquanto o outro erro acontece por algum descuido que você acabou tendo, mesmo mantendo toda a atenção naquele serviço ou naquele projeto. E, infelizmente, o erro por negligenciamento acaba sendo muito comum e um dos principais motivos de desastres, até pelo que eu falei sobre materiais duvidosos, apenas para diminuir o orçamento da obra, deixar de seguir o projeto estrutural, acreditando apenas no próprio conhecimento. Enfim, são diversos motivos que acabam causando esses acidentes, mesmo sendo possível tê-los evitados. Mas resumindo, quando você sabe exatamente o que você está fazendo, você acaba se blindando de alguns possíveis erros, que podem causar uma tragédia futuramente. Outro ponto que eu quero também deixar claro é que muitas vezes as tragédias elas não acontecem por erros, nem por acidentes e nem por negligenciamento. E por mais que se exista hoje em dia diversas normas tratando sobre fenômenos naturais, a gente nunca pode prever a força que a natureza tem naquilo que o ser humano construiu. Então, infelizmente, a gente precisa acreditar apenas no que a norma nos concebeu e o que foi executado, e pedir para que nada de ruim aconteça, até porque a gente sabe que com a natureza a gente não consegue brigar. Dito isso, então, vamos entender melhor a estrutura de concreto armado. Primeiramente, a estrutura de concreto armado tem esse nome por ser exatamente a junção do concreto com o aço. Cada um ali dentro tem a sua função. E para a gente entender melhor essas funções, a gente precisa voltar um pouco nos conceitos básicos da engenharia, que é a respeito de tração e de compressão. Basicamente, a força de tração, ela puxa algum elemento, ela estica algum elemento. É como se você pegasse aquele elástico de dinheiro e segurasse com as duas mãos e você puxasse. Você estaria tracionando esse elemento. Já a força de compressão é totalmente ao contrário disso. Em vez de você puxar algum material, você o comprime, você o aperta. E na estrutura isso também acontece. E lembra que eu falei lá no começo que a estrutura ela tem por finalidade manter uma edificação
de pé e de forma estável? Então, todos esses elementos, vigas, pilares e lajes, eles têm essa função, mas para que eles vençam essas forças, tanto de tração quanto de compressão, eles precisam ser feitos de concreto e de aço, onde o concreto ele fica responsável por aguentar todas as forças de compressão, porém quando o assunto é tração, aí ele já não é tão bom. Então ele precisa da ajuda do seu grande amigo aço, que por sua vez já tem grande capacidade para suportar todos esses esforços de tração. É como o Batman precisa do Robin, o concreto precisa do aço. Marcelo, perfeito, entendi que o concreto ele suporta muito bem a compressão e o aço suporta muito bem a tração. E quando os dois eles estão unidos, eles mantêm uma edificação de pé, estável e de forma totalmente segura. Mas quando vai acontecer uma tração ou quando vai acontecer uma compressão nesses elementos? Funciona assim, cada elemento ela tem uma função, beleza? E essa história ela começa lá em cima, lá na cobertura, seja da sua casa ou seja de um prédio. O que acontece é o seguinte, a laje, que é o último elemento estrutural lá em cima na edificação, ela recebe toda a carga, seja da caixa d'água, seja do telhado, seja do seu próprio peso, e ela começa a receber muita carga e ela quer passar esse BO para outro lugar. E agora os pedreiros eles vão conseguir me ajudar. Quando você vai montar uma laje treliçada, aonde que você apoia as vigotas? Nas vigas, certo? Certo? Então a viga ela vai ser a responsável por falar para a laje o seguinte: olha, eu tô vendo que você tá tendo que aguentar todo esse peso e que já não tá aguentando mais. Então faz o seguinte, passa pra mim essas cargas que eu vou dar um jeito, beleza? Então a laje ela começa a passar todo o peso que ela está recebendo para as vigas. E vale ressaltar que eu comentei aqui sobre as lajes treliçadas. Elas são biapoiadas, isso significa que elas se apoiam em 2 pontos. Tem também as lajes bidirecionais que se apoiam em 4 pontos. E também as lajes maciças que também se apoiam em todas as vigas que está ao seu redor. Então a laje passa todo o peso que ela está recebendo para as vigas, para que as vigas se responsabilizem de mandar aquela carga para outro lugar. E você pode estar achando que a viga está fazendo isso porque ela é muito boazinha, porque ela tem um bom coração, né? Mas sinto lhe informar que não. A única coisa que a viga faz é pegar essas cargas e mandar para outro lugar. Ou seja, ela ajuda a laje, mas ela só transmite essas cargas para outro lugar. Bom, na verdade, então ela não deixa de ser um bom elemento, né? Porque por mais que ela só esteja pegando essa carga e mandando para outro lugar, ela tá fazendo uma boa ação. Bom, Marcelo, legal, entendi que a viga ela deu uma força para a laje, recebendo todas as cargas da laje. Mas e aí, para quem que ela passa? Quem que vai assumir esse BO agora? Até porque quando ela for passar essas cargas, quem vai receber uma carga muito maior do que ela está recebendo da laje, não é mesmo? Até porque a viga ela tem o seu próprio peso também, assim como a laje. A laje ela passa o peso que ela está recebendo mais o seu próprio peso, e a viga também passa o peso que ela recebe da laje mais o próprio peso da viga para outro lugar. Então, quem vai ficar responsável por receber tanta carga assim? É aí que entra na história o cara da construção, aquele que suporta todas as cargas, o pilar. O pilar, então, ele vai desde a cobertura até o chão, acumulando cargas e mais cargas. E ele vai recebendo da viga, que por sua vez vai recebendo da laje. Então ele começa lá em cima com uma pequena carga e conforme vai descendo, ele vai acumulando mais carga, mais carga e mais carga, até chegar à fundação. Chegando na fundação, então, o pilar, ele transfere toda essa carga que ele foi acumulando desde lá de cima para a fundação. E a fundação, então, ela fica responsável por dissipar toda essa carga no solo. E aí você pode optar por uma fundação rasa ou por uma fundação profunda. Confesso que esse é um assunto um pouco mais detalhado e pode ficar até mesmo para um outro vídeo, não é mesmo? Mas a função da fundação é de dissipar toda a carga. Por isso, você deve assistir o vídeo que eu fiz aqui nesse card aqui em cima, até porque você já viu que a carga que vai chegar ali na fundação não é pouca. O fato é que essas cargas, elas só vão se dissipar ali no solo graças à laje, que suportou todo o peso e depois transferiu para as vigas, e as vigas transferiu para os pilares transferiu para a fundação e a fundação mandou tudo embora para o solo. Tudo isso em uma perfeita harmonia.
É até legal quando a gente entende, porque parece algo muito simples, muito fácil, tanto de calcular quanto de executar. Não, na verdade é bem difícil, tanto para o engenheiro analisar tudo aquilo que foi obtido através do software, quanto para o pedreiro também executar aquilo. É ferragem, é concreto, é caixaria. Então, se não for executado de uma forma consciente, aquilo tudo pode desandar e essa harmonia pode virar tragédia. Agora você entende o quão importante é o conhecimento em estrutura. Mas Marcelo, afinal, aonde entra a compressão e a tração que você me ensinou lá no começo? Bom, agora eu acredito que você já esteja preparado para ouvir a verdade, então vamos lá. Para começar então, eu te faço uma pergunta. Os pilares, aquele cara que a gente viu que vai recebendo a carga lá de cima e vai descendo, você acha que ele está sendo comprimido ou tracionado? Você acha que ele está sendo apertado ou puxado? E se você respondeu comprimindo, parabéns, você acertou. E o que explica isso é o fato dele estar recebendo carga. Ou seja, quanto mais carga ele recebe, mais peso ele tem e mais ele se comprime, totalmente ao contrário do que aconteceria em uma força de tração, onde ele estaria sendo puxado. Então, já que ele está sendo comprimido, o material que a gente tem que utilizar é o concreto, porque a gente já viu que o concreto ele resiste muito bem à compressão. Agora você deve estar achando que eu sou louco, né? Afinal, você sempre fez pilares com ferragem. E aí, se é um elemento comprimido, por que raios eu preciso de ferragem então? Bom, pessoal, calma. Um pilar ele está sim sendo comprimido, eu não menti para vocês, mas ele também sofre forças de tração. Agora você bugou, né? Tem vários fatores que fazem um pilar se tracionar. Por exemplo, um prédio, além dele ter as próprias cargas dele, o que nós chamamos de cargas verticais, ele também tem cargas horizontais. Essas cargas elas são provenientes da ação do vento, mas não entenda errado quando eu dei o exemplo somente do prédio. Uma casa pequena ela também está sujeita a essas cargas horizontais, essas cargas do vento. Porém, pelo próprio fato de ela ser bem menor, esses ventos eles não influenciam tanto quanto influenciariam em um prédio ou em um edifício muito alto, onde ele teria uma área muito maior para receber essas cargas. Uma casa por ser baixa, por mais que a gente considere nos cálculos a ação do vento atingindo ela, essa carga ela ainda é muito baixa para ser considerada um fator muito agravante ali para uma residência. Então, quando essa carga ela atinge um prédio, um edifício muito alto, a tendência é que esse prédio ele entorte, ou como nós chamamos na engenharia civil, que os seus elementos sofram momentos fletores, principalmente os pilares. E quando isso acontece, de o pilar ele acabar envergando por conta dessas cargas, é como se nós pegássemos uma régua e entortássemos elas para os lados. Isso que acontece com a estrutura em si. E vamos levar em consideração então que o concreto ele resiste muito bem à compressão. Porém, esse fato de entortar a estrutura, nós estamos nos referindo à tração. E nessa situação então, o cara da vez é o aço. Você entendeu agora por que a gente precisa dos dois juntos? E eu consegui provar que eu não sou louco falando que o pilar ele não precisaria de aço somente porque ele está sendo comprimido? Não, o pilar ele precisa do concreto, ele precisa do aço, assim como a laje precisa do concreto e do aço, assim como a viga precisa do concreto e do aço. Tá legal, mas será que é somente o vento que causa a necessidade do aço no pilar? Definitivamente não. Uma estrutura ela tende a se deformar naturalmente. Porém, essa deformação, ela é uma deformação prevista, é uma deformação calculada e tem limites para que ela ocorra. E é essa deformação que causa compressão e causa tração nas peças estruturais. Além, claro, de outros esforços, como o esforço cortante, que nos baseia para dimensionarmos estribos, esforços de torção, que é a mesma coisa que você pegar aquela roupa molhada, torcer ela para ela secar. Isso também ocorre dentro da estrutura, principalmente em vigas, mas não leve ao pé da letra o exemplo que eu dei, até porque eu acho que esse exemplo foi muito ruim. Mas a tendência, o movimento que ela tende a fazer é exatamente esse, igual eu dei no exemplo. E é por isso que nós precisamos do concreto e do aço em todas as peças estruturais. E agora vai uma dica para os estudantes de engenharia. Provavelmente você já ouviu falar sobre o momento fletor, ou pelo menos ainda vai ouvir. O momento fletor ele significa
que determinado trecho da viga ou do pilar está sofrendo uma força de tração. E a gente já entendeu que aonde a gente tem tração, nós precisamos de aço para combater esse esforço. Então, obviamente, você vai precisar prever aço suficiente, área de aço suficiente para combater esse esforço. E vamos supor então que você queira diminuir a taxa de armadura dentro de um pilar ou então dentro de uma viga. Você deve então diminuir as forças de tração que estão ali, diminuir o momento fletor. E como você diminui o momento fletor? Bom, basicamente existem duas maneiras, mais simples pelo menos que eu posso te passar. Uma delas é você dar maior inércia para aquela peça. Vamos falar, por exemplo, de um pilar. Quando você tem um momento fletor muito grande no pilar, uma força de torção muito grande no pilar, se você aumentar o pilar, se você aumentar a seção desse pilar, por exemplo, um pilar de 15 por 30, aumentar para 15 por 40, você aumentou a seção desse pilar, automaticamente você aumenta a inércia desse pilar. E quando a gente aumenta a inércia, você tende a diminuir um pouco do momento fletor. Mas geralmente a gente não quer aumentar o pilar, a gente não quer colocar mais material ali dentro. Até porque a gente está querendo já diminuir o aço, então não faz sentido a gente diminuir o aço para aumentar o concreto, desde que isso se prove ainda eficiente. Mas uma outra maneira que você tem de diminuir o momento fletor, utilizando ainda o exemplo dos pilares, é posicionar os seus pilares de forma com que ele fique com o lado de maior inércia direcionado para o apoio da viga. Por exemplo, vamos supor que isso aqui é o pilar. Essa régua no caso, né? Se eu apoio essa viga aqui em cima, o pilar ele tende a fazer exatamente isso daqui. E como a gente já viu, quando ele torce, ele cria maior momento fletor e automaticamente você precisa de mais aço. Então, ao invés de você posicionar nesse sentido para a viga, você pode posicionar nesse outro sentido da viga. Então, aqui você vai garantir maior inércia para o seu pilar. E quando a sua viga apoiar sobre o seu pilar, ele não vai entortar, não vai sofrer momento fletor. Claro que existem alguns conceitos também de engastamento, de nós semirrígidos, de apoios rotulados, mas isso também pode ficar para um outro vídeo, porque é um assunto à parte também. E se você não entendeu nada do que eu acabei de falar aqui, basicamente, quando eu tenho mais tração, eu preciso de mais aço. E quando eu não quero gastar tudo aquilo de aço na minha peça estrutural, eu posso diminuir usando duas formas, ou aumentando aquela peça, aumentando a seção, ou então posicionando aquela peça de forma que ela fique mais favorável à situação, aquele pórtico estrutural. Eu posso dar como um exemplo aquelas vigas que nós colocamos no telhado. Geralmente a gente coloca ela em pé, porque ela tenha o menor lado dela virado para cima, e assim todo o telhado que vá se apoiar nela, ela vai resistir muito bem à torção, ela não vai quebrar ali no meio. Ela está sendo utilizada com o maior lado de inércia voltado para cima. A única peça estrutural que não precisa de muito aço por natureza e geralmente é as estacas, aquelas feitas a trado como essa daqui, ou então escavadas por máquinas como essa daqui. Como nós já vimos que o pilar ele transfere toda a carga para a fundação, ela simplesmente dissipa aquela carga para o solo, sofrendo compressão. E se ela sofre compressão, ela não precisa de aço. E dificilmente uma estaca ela vai sofrer tração. Existe sim algumas situações que acontecem, porém isso a gente já consegue prever na hora do dimensionamento da fundação. E aí no caso, quando ela está sofrendo tração, ela está sendo tracionada, aí ela é armada por completo, ou pelo menos até a altura que aquela peça está sofrendo tração. Não precisa necessariamente ser ela toda. Então a gente conseguiu entender que o pilar ele trabalha de forma comprimida, porém mesmo assim tendo que vencer alguns esforços de tração. Já a viga, ela sofre esforços de compressão e de tração, em alguns dos casos com a mesma intensidade. A diferença é que ela sofrerá esses esforços em pontos diferentes da viga. Um exemplo que eu consigo dar prático é esse daqui. Esse daqui é uma viga que ela se apoia neste pilar e neste outro pilar aqui. Então, o que está acontecendo nessa viga? No meio dela, ela está sofrendo cargas de tração na parte de baixo, porque a tendência dela é entortar aqui para baixo, e na parte de cima ela sofre cargas de compressão.
Então entenda que quando ela entorta para baixo, a tendência é que se criem pequenas fissuras aqui embaixo no concreto, justamente porque ele não aguenta essa força de tração. Porém, essa viga ela não vai se quebrar, porque aqui embaixo quem está sendo utilizado para sustentar todas essas cargas tracionadas é o aço. Já aqui em cima, não tem tanta necessidade de colocar uma armadura tão pesada, porque essa peça não vai exercer nenhuma força de tração. Pelo contrário, ela irá se comprimir. Porém, quando a gente chega no apoio do pilar, no apoio dessa viga no pilar, isso acontece ao contrário. Essa daqui é uma viga contínua, ou seja, ela começa lá e termina aqui nesse outro lado. E aqui nesse apoio, ela sofre esforços totalmente ao contrário. A tendência é que ela suba essa parte aqui e depois ela desça, fazendo então com que a parte de cima esteja tracionada e a parte de baixo esteja comprimida. Então, se você, pedreiro, muitas vezes já se perguntou por que às vezes num determinado pedaço da viga tem aquela ferragem mais grossa na parte de baixo, em outros pedaços tem aquela ferragem mais grossa em cima, é justamente isso. Ao longo da viga, a parte de baixo vai sofrer uma carga de tração, então a gente vai colocar o aço para sustentar. Já a parte de cima vai sofrer cargas de compressão, e ali a gente já tem um concreto. Uma curiosidade também que eu posso passar é que geralmente aquelas ferragens que estão posicionadas em lugares onde elas não terão nenhum tipo de função estrutural, por exemplo, aquelas armaduras de cima da viga, ao longo de uma viga, claro, elas são chamadas de armaduras construtivas ou então de porta-estribos, justamente porque a única função dela naquele trecho é apenas segurar os estribos e não vencer nenhum tipo de carga de tração. Já em outros pedaços, ela sim tem função, principalmente nos seus apoios, onde a tendência daquela viga é tracionar na parte de cima. Aí você coloca a barra para sustentar aquela tração. Então, de forma resumida, em uma viga nós vamos ter os dois tipos de esforço, tração e compressão. A diferença é que em alguns trechos a compressão vai acontecer embaixo e em outros trechos a compressão vai acontecer em cima. Lembrando, compressão se resiste com o concreto e a tração se resiste com o aço. Então é importante que a gente direcione esses materiais prevendo aonde eles irão ser mais solicitados. O que eu queria passar hoje então era isso, como se comportam os elementos estruturais, como as cargas elas chegam até a fundação e como nós conseguimos vencer as cargas que causam deformação na estrutura. Então, se você gostou desse vídeo, eu peço que deixe o seu like, se inscreva aqui no canal se ainda não for inscrito. Sem mais nada a acrescentar, eu sou Marcelo, engenheiro civil, e até a próxima.